O Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele fez bem pior. O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara. Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você já entrei sim, eu dava aula em favela. Então, excelente, que bom, tá, que bom. Mas agora, você vai perceber o seguinte, que todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada de fato, não tá aí com fica em casa, porque a economia é importante para a. Ou seja, quem tava preocupado com a economia, de fato, era o Bolsonaro agora. Quem comandou a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Me poupe. Presta atenção. Agora eu vou falar aqui, porque eu também trouxe uma leve colinha aqui. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, ante o mês anterior. E antes de ler isso aqui, o quê? É só você pesquisar também. Pesquisem, galera. É o seguinte, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, se você percebeu, chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro... E Jair Bolsonaro só cometeu crime. Qual crime o Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos. Mas Você pergunta, tá isso aqui, é a resposta de uma criança. Qual crime? Eu não terminei, não. Os crimes. Eu não terminei. Mas você tá eu vou continuar a falar aqui. Depois você responde. A balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, antes do mês anterior. Com saldo positivo de 10,35 bilhões, o resultado foi o maior para todos os meses desde o início da série histórica em 97. Só no mês de abril desse ano, o governo fechou com 31 leilões realizados. Isso é mentira? É risadinha. 54 bilhões em investimentos cotados e 26,5 bilhões em outorgas. Em março desse ano, mesmo com a segunda onda da Covid, todos os setores criaram empregos. Só nesse mês, mais 60 mil empregos foram criados. Só vê lá na CAGED. PIB do Brasil em 2020, apesar das previsões da queda de quase 10%, retraiu apenas 4,1% e teve um dos melhores resultados, maiores economias do mundo. Envio da privatização dos Correios ao Congresso Nacional, 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, que você não dá um pio. Programa de proteção de emprego preservou mais de 12 milhões de empregos. Foi editado o decreto 9.725 de 12 de março de 2019, que estabeleceu o corte de 21 mil cargos e funções e gratificações do Executivo Federal, com a economia orçamentária estimada de 195 milhões por ano. Foi zerado o imposto de importação de 449 máquinas e equipamentos industriais sem produção no Brasil. Em 2019, a Petrobras vendeu 90% das ações transportadoras associadas de gás à TEG, reforma da Previdência aprovada em 2019, a conclusão do acordo de livre comércio histórico, você sabe disso, com quem? Com a Mercosul e a União Europeia, declaração da MP da Liberdade Econômica, que foi muito bacana, abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, a MP 863/2018, foi inaugurada em Caxias do Sul a maior planta produtiva de grafeno da América Latina, o governo federal já distribuiu mais de, nessa época, né, 184 milhões de doses de vacina no Brasil, e junho teve saldo positivo de 300.000 empregos. O saldo acumulado de 2021 é mais de 1,5 milhões de empregos. A grande questão é o seguinte, esses caras, eles são histéricos com os defeitos bolsonaros, mas são completamente tímidos com as suas qualidades. Você não tem um escrúpulo de chegar e postar, pessoal, o Tarcísio, por exemplo, fechou bilhões em contratos. Pra você ter ideia, lá onde eu tava lá, que falou, Dubai, para não sei o quê, e só esse ano já aumentou 33% dos investimentos emeados aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo histéricozinho, faz caras de boca, não sei o quê e tal. Aí uma qualidade, não, gente, fica quietinho aqui, por favor. Na época o cara tava falando, não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia SUS é incrivelmente parecida com a da esquerda. Você vai meter o pau no cara, parará, depois a economia estiver destruída. O problema foi o Bolsonaro, a economia tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. A gasolina, por exemplo, nossa, ela tá alta, obviamente, mas tá a inflação tá uma das menores do mundo comparado aos outros países. A gasolina tá menor do mundo. É só pesquisar a inflação, tá mesmo. Okay. Agora, o que acontece? Isso é uma estratégia política, muito demagoga, muito mentirosa, sabe? Eu sempre falei isso, falei inclusive no Pânico, eu não concordo 100% com o governo Bolsonaro, não. Eu não concordo 100% com ninguém. É porque talvez você não vê essas coisas, mas eu falo. Se você parasse pra ver algumas coisas, você não teria falado um monte de mentira a respeito de mim. Que até o final do programa eu acho que você vai ter um tipo de honestidade pra poder falar que eu tô errado. Mas já tá encerrando? Não, cara, não, acho que já tá encerrando, tipo, sei lá, o debate, tá ligado? Porque... Não, cara... Não, é porque é o seguinte, cara, você não conseguiu retomar uma atitude de homem, de falar assim, Nicolás, pode ir, falar, Nicolás, eu menti sobre você com relação ao Dubai.
É isso mesmo, você mentiu. Não menti não. Você mentiu. Não menti Você divulgou... É isso. Ou seja, então, vamos lá. Vilela, não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a Câmara dos Vereadores falando que eu não gastei. Mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você é tão bitolado com isso que você não tem compromisso com a verdade. Seja homem, cara. Cresce, seja tudo aqui, os dois falaram bastante agora. Eu vou ter que voltar àquela regra, não quer ser chato, mas agora é 2 minutos pra cada um. Porque você falou 5, ele falou também uns. Deixa eu falar 5. Então vamos lá, 5 minutos. Mas e depois aí, a gente vai. 5 quando ele tinha falado tipo uns 3, não? Então você tem 2 minutos, matemática. Vamos 3, vai. 3,5, vai. 3 ele tinha falado bastante, você falou bastante. Mas daqui pra frente a gente vai, depois que ele falar, pede uma parte e 2 minutos pra cada um. O Brasil que o Nicolas fala, ele não existe na realidade. Ele não existe na realidade. Você tem um governo que não está preocupado com a vida das pessoas, que não está preocupado nem com o emprego das pessoas, porque não está passando uma reforma administrativa, uma reforma tributária, porque não está passando nada. A reforma tributária aumenta impostos. Entendeu? Não só aumenta o IOF, mas taxa também lucros e dividendos. Você tem uma reforma administrativa que hoje mesmo Jair Bolsonaro falou, olha, o que eu pedalar de gastos, que ele está pegando aí a PEC agora dos precatórios, o que eu pedalar, eu vou colocar para aumentar o salário de servidores. Você tem um país jogado no chão por todas essas atitudes do presidente da República, que não tem nem o menor respeito pela vida humana e nem o menor respeito pela coisa da vida pública. E o cara vai pra Dubai pra prestar vassalagem pra este cara, você tá entendendo? Não volta com nada, volta com 4 cartõezinhos aqui. Eu poderia ter voltado com nada, eu viajei. Eu viajei. E um monte de coisa. Eu viajei. Sendo que isso tem que falar contra mim. Não, cara, tem que falar. E aí o que a gente viu até agora? Falar, ficou me xingando pra caramba antes. Falando um monte de coisa, agora tá dando aqui de cordeirinho. Você não é um machão, calma, pô? Tu não é um machão? Vamos lá. Ei, Vilela, me chamou de servo de Satanás. Falou, e é o caramba, meu irmão. Você não sabe mais da minha vida. É de espiritual, não. E é o caramba. Aí o cara me chama de um monte de coisa, agora vem pagar de cordeirinho. Você é servo da mentira, cara. Servo da mentira é o caramba, você é um mentiroso. Você é um desonesto, tá passando vergonha. Graças a Deus isso aqui vai ficar marcado na história eternamente. E ó, os seus assessorzinhos que tava gravando aqui, posta tudo na íntegra, tá? Porque quando ele chegou aqui, ficou fazendo palhaçada aqui comigo, levanta aí que não sei o quê, e eu te perguntei, quais são as provas de que você não teve relação sexual com um travesti? Foi isso que você fez comigo? Foi isso que você fez comigo? É um cara baixo. É um cara baixo. Você falou que eu sou um cara baixo. Calma, gente. Baixo nada, pô. Nandoloide. Ó, o cara não deixa eu falar. Esperar 3 minutos. Ninguém esperou. Ó, eu parou em 1 minuto e 28. Ah, o cara certinho aí, ó. O cara certinho. Eu vou te mostrar então o que você fala pros outros. Só deixa ele terminar. O cara certinho aí. Cara certinho. Ação e reação, meu irmão. Cara, ele não tá deixando. Aprende isso. Ele tá deixando falar, mano. Aprende isso. Ô, Nicolas, cara, me ajuda, cara. Pô, deixa eu mostro o que você quiser, cara. Não, mas anota depois você fala tudo. Vai. Termina, né? Você esqueceu disso aqui, né? Pera aí. O que tem sua mãe? O que tem essa velha vagabunda? Minha velha o quê? O que tem essa velha vagabunda? Nossa. Minha mãe é uma velha vagabunda, então. Vagabunda, e aí? É isso mesmo. Uma velha vagabunda arrombada, e aí? Isso aqui é você falando. Quer pagar na minha frente aqui agora que você é tranquilinho? Pelo quê, Sei lá, ninguém chama os outros de vagabunda, não. Esse cara tava me ameaçando, inclusive perdeu um processo. Você também fazia isso, falou que me bater aqui, queria me bater. Hein, cara? E você vai perder um também. Inclusive, galera, eu vou ganhar um processo contra o Nandoloide e vou viajar pra Dubai com o seu dinheiro. Ah, beleza. Vai lá. Fechou? Então vamos lá. É o seguinte, na moral...